Boa noite, amigos. Aqui vos falo Matheus Tiburcio, do canal Ciquetão. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, seja pelo Pix, seja pelo aposta, seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99 ao mês sejam membros do canal e façam os nossos cursos, né? E que por mais R$ 2, por R$ 4,99, vocês podem ser membros de nível 2, certo? E também compor o nosso chat no Telegram, certo? E também indicar os vídeos para o nosso canal. Venham me procurar para reivindicar esses benefícios, porque eu não tenho como ir atrás de todo mundo, né? Pois bem, recentemente, né, eu fiz alguns vídeos sobre a questão do catolicismo tradicionalista no Brasil, né? E eu devo também tratar de um assunto, né, que é o crescimento do sedevacantismo no Brasil, certo? Que é algo que está crescendo muito. Hoje em dia você tem grupos sedevacantistas em lugares do interior do Brasil onde nunca se teve nenhum grupo tradicionalista, certo? Talvez neste momento o Brasil seja o lugar do mundo onde o sedevacantismo é mais forte, certo? Talvez o Brasil seja nesse momento o lugar do mundo onde o sedevacantismo tem mais força. Então, por que o sedevacantismo está crescendo? Não, o objetivo desse vídeo não é aqui defender defender ou criticar o sedevacantismo, certo? Mas o que acontece é o seguinte, fazer uma descrição fria dos fenômenos. Em primeiro lugar, você tem essa tendência do brasileiro de querer buscar uma aristocracia espiritual e uma superioridade em relação aos outros. Em regra, esse é o tipo de gente que vai para os grupos tradicionalistas. E o sedevacantismo não é uma exceção. Não é uma exceção. Certo? Você tem em grande parte esse jovem que está em busca de uma superioridade em relação aos outros, que procura coisas, né, que procura agremiações que o façam se sentir em uma situação de superioridade. Tanto que o sedevacantismo é algo muito comum entre jovens. O sedevacantismo é comum, é comum no meio do jovem brasileiro, especialmente de zoomers. Certo? Esse é o primeiro ponto a se ter em mente. O segundo ponto a se ter em mente é que o sedevacantismo pode ser considerado, em grande parte, em termos de sua propagação, um análogo ao terraplanismo. Certo? Por quê? Aliás, é interessante que o terraplanismo começa a haver, como por exemplo no caso do tal do Frei Tiago, né, uma certa interseção entre os dois grupos. Uma certa interseção entre os dois grupos. Por quê? Porque o terraplanismo ele nasce do declínio da autoridade magisterial acadêmica no Brasil. Fica claro que a academia não está, né, cumprindo o seu papel de ensinar, de busca pelo conhecimento. Vejam que muitos dos professores universitários da academia brasileira, eles perdem debates contra terraplanistas, o que me parece ser uma coisa um tanto difícil de entender. Me parece uma coisa um tanto difícil de entender. E um análogo a isso na igreja é a situação da igreja católica no Brasil. Ao menos do clero católico. Porque o clero católico ele tem em grande parte uma recusa magisterial.
Ele se recusa a ensinar as pessoas, e nisso... E num estado de corrupção muito grande, muito elevado em que ele se encontra, ou de corrupção ou de omissão, a fé das pessoas, ela começa a entrar em declínio. E muitos vão atrás de soluções esdrúxulas. Uma delas é esse caso, ao meu ver, do sedevacantismo. Certo? E querendo ou não, você tem um negócio cujo clero, né, é menos morno, tanto que os padres sedevacantistas foram talvez os únicos do Brasil a terem declarado apoio, feito campanha para o Jair Bolsonaro. Você não viu isso nem nos outros padres tradicionalistas. Você vê que, em regra, é um clero que tem lá no meio figuras, né, que ainda que de uma maneira extremamente excêntrica, tem um certo carisma e tem um certo ânimo de ensinar as pessoas. Certo? E isso, e que eles ao menos têm uma certa afetação de resistência aos vícios comuns do clero brasileiro. Certo? Nisso, quando o clero deixa de cumprir, quando o clero católico deixa de cumprir a sua função, o clero alguém vai cumprir o seu papel. E quem vai acabar cumprindo são esses padres sedevacantistas, ao menos em grupos. Tá? Não, isso não é uma coisa... Não, o sedevacantismo não é algo tão difuso assim no Brasil, assim como o terraplanismo também não é. Então, a grosso modo, dá para se fazer essa analogia entre sedevacantismo e terraplanismo também. E a terceira coisa é porque começa a haver, né, nessa juventude brasileira que saiu do COF, ou pior, de grupos como contra os acadêmicos, por exemplo, uma certa busca desencontrada por especulações teológicas, especulações intelectuais diversas, né, mas especialmente teológicas. E isso aí, em grande parte, eles encontram. Nisso aí, alguns vão para o perennialismo e outros vão para o sedevacantismo, né? Outros vão para essas religiões orientais, né? Então, é isso aí. É um que acontece em uma busca muitas vezes viciada pelo conhecimento. É uma busca pelo conhecimento, às vezes desprovida de uma busca pela verdade, certo? E não, isso aqui, o Vida não, embora em alguns momentos tenha uma crítica ao sedevacantismo, eu acredito que a maioria dos sedevacantistas admitem que, ao menos alguns sedevacantistas, vão para lá por isso. Pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo!